Nossa convidada de hoje é a secretária de Saúde aqui na cidade de Andradas, a Josiane Valim Dias. Josiane, seja muito bem-vinda à Sessão TV Atende, é um prazer recebê-la nesse momento crítico que nós vivemos, né? Sim, boa tarde, eu que agradeço o convite mais uma vez para vir orientar a população, né, o que está acontecendo no município. E como mesmo você falou, a condição nossa não é só no município de Andradas, e sim uma condição epidêmica a nível nacional, né, com agravamentos em mais regiões ou municípios. E, enfim, nós estamos vivendo aí novamente uma condição difícil de saúde no município. Josi, a gente está falando em mais de 1.000 casos suspeitos. Para o pessoal em casa entender, em 2023 foram 6 casos ao longo de todo o ano. Nós estamos em janeiro, fevereiro, em meados de março, com 1.000 casos suspeitos. É um número preocupante e essa crescente deve aumentar? É muito preocupante, tá? A gente tem todos os dias falado junto à Regional de Saúde, o Estado tem ciência da nossa condição. Embora exista um atraso por parte do Estado em relação às notificações, quando a gente lança as notificações, devido à alta demanda mesmo dos números, né, que estão sendo lançados no sistema do Estado, todos estão cientes da nossa condição em Andradas pela alta incidência que nós estamos, né, João? É extremamente preocupante. Nós já tomamos ações no município em relação ao atendimento, a demanda tende só a aumentar. Segunda-feira nós tivemos um pico de atendimento no município, assim que nos deixou assustado em relação à condição de atendimento lá no Centro de Atendimento Provisório da Dengue, né, na Santa Casa também, o que levou até a gente suspender os atendimentos eletivos do município, que seria nas estratégias. Quando você fala em atendimento eletivo, o que significa isso para quem está em casa, tem uma consulta agendada, tem um exame agendado, o que a pessoa precisa ficar atenta? Sim, a condição em suspender porque assim, a alta demanda de pacientes demanda atendimento médico imediato, e esses pacientes que estavam agendados a gente considera eletivos. Então, são pacientes agendados que foram suspensos os atendimentos para que a gente possa atender essa demanda de dengue emergencial. Josi, mas eu tenho uma consulta, eu não estou me sentindo bem. Sim, se você estava com essa consulta agendada e não está se sentindo bem, precisa de atendimento médico, é só ir para uma unidade de saúde mais próxima da sua residência, conforme já faz tratamento específico nesse local. Por exemplo, uma condição bem específica são as receitas. Tem pacientes que dependem de receita para compra de medicamento, ou até para retirar o medicamento na própria farmácia nossa do município. Então, ele vai continuar indo até o posto de saúde e as meninas vão encaixar e avaliar. Nós temos equipe de saúde preparada para avaliação e ver a necessidade do paciente em passar com o médico ou até mesmo ver a condição de receitas ou demandas de saúde que ele precisa. Hoje, a gente fala num atendimento, assim, a gente está fazendo uma conta aqui antes de a gente começar o programa, de 600 atendimentos dia no município ligados a casos de dengue. Pois é, essa é a nossa realidade hoje. Por isso a gente pede à população que tenha calma e tem que aguardar, não tem mais outra alternativa. Por mais que a gente procure por aumentar o número de médicos e equipe de saúde, nós temos essa dificuldade para contratação. O problema de Andradas é problema de outros municípios, então a oferta de trabalho em outros municípios também é grande. Então, hoje, para contratar um médico emergencial é difícil. Então, nós remanejamos toda a equipe exatamente com foco no atendimento da dengue. E, assim, a demanda é alta e, se for ver, é cíclico. A gente tem que ver que nós temos um ciclo dentro da saúde para que todo o processo seja feito. Por exemplo, você passa na consulta, você depende do exame do laboratório, o laboratório também está sobrecarregado. Então, todos nós, considerando a situação epidêmica que estamos no momento, temos que entender que não adianta chegar, né, ficar pressionando o funcionário na porta do centro de atendimento, que seja na Santa Casa, porque nós estamos atendendo de acordo com a capacidade de cada local. E 600 atendimentos são muitos atendimentos realizados diariamente. A gente monitora isso todos os dias e é muito atendimento voltado à dengue. Eu sei que a dengue, em determinadas pessoas, derruba a pessoa. Graças a Deus ainda não tive. A gente toma algumas precauções, a gente tenta, mas a gente não sabe. Todo mundo está sujeito a ter dengue. Mas é uma dor no corpo, é um cansaço, é uma fraqueza. Às vezes a pessoa quer ficar quieta, quer ser atendido logo.
Mas é muita gente assim para ser atendido uma vez. Todas as pessoas apresentam praticamente os mesmos diagnósticos. Então, se eu tenho dor, eu estou cansada, o meu corpo dói, a minha condição de febre, os outros que estão lá também estão na mesma condição. E todos precisam de atendimento. Então, a população vai ter que ter um pouco de paciência, que por mais que a gente se esforce em abrir estruturas e liberar os atendimentos para a população, nós precisamos de um período para o atendimento, né? Seja da consulta médica, realizar o exame laboratorial, a hidratação, tudo isso demanda tempo. No meio desses casos de dengue, também existe Covid. Como está essa situação? Nós também tivemos uma incidência grande de Covid no município, a partir do dia 1º de março. Só para vocês terem ideia, dobrou em relação aos números do início do ano até março. Então, essa iniciativa também foi da Secretaria de Saúde em voltar a ter o ônibus em frente à policlínica para fazer os atendimentos. Nós temos médicos disponíveis lá para atendimento também no período da manhã e lá também se faz a testagem da Covid. E só para entender também, dentro do centro de atendimento à dengue, a gente tem orientado, não só lá, como em todas as unidades de saúde, que a população vá de máscara para procurar atendimento. Porque os sintomas são parecidos, muitas vezes eles procuram pelo centro de atendimento e nessa situação acabam indo contaminados pela Covid. Então é mais um agravante em conjunto à condição da dengue. Hoje, no mês de fevereiro, foram um pouco mais de 70 casos. Em março, estamos quase com o mesmo número de fevereiro em 14 dias. Isso, é essa a nossa realidade. A tendência é piorar. A tendência é piorar, embora a gente não está tendo paciente com agravo de saúde, que era a nossa preocupação lá na condição anterior, né, de endemia que nós tivemos da dengue, da Covid, nós estamos tendo uma condição de pacientes contaminados pela Covid, em alta demanda. Por quê? 1.000 casos suspeitos de dengue em Andradas. Por quê? 600 atendimentos diários. É um mosquitinho. Eu vou te falar o porquê, então. O poder público tem responsabilidade, sim, né, das ações, mas a população também tem que contribuir. João, hoje, 8 horas da manhã, eu estava sendo chamada dentro do serviço de epidemiologia para eles me mostrarem a condição do Jardim Bela Vista, uma região em que a gente tem um número de pacientes, né, de pessoas contaminadas pela dengue grande. Hoje nós temos o maior número de pessoas naquela região e a mudança de postura da população não existe. Então foram vários vasos com... Eu vou até ceder as imagens depois para você colocar isso para a população ter essa consciência que só o tratamento em relação à doença, nós não vamos ter sucesso. Se a população também não fizer a parte dele, de ver a condição da casa e o que temos dentro da casa, porque nós temos 90% dos focos de dengue estão dentro das residências em vasos de plantas. Água do cachorro, caixa d'água sem tampa, calha que as pessoas não olham. Então, nós precisamos de ajuda da população. Por mais que o poder público se esforce na condição de prestar orientações, fazer o fumacê, fazer a visita na condição dos agentes que já faziam de maneira preventiva e dar orientação, nós precisamos de ação por parte da população. Porque, senão, mais pessoas vão ser contaminadas e nós não vamos reverter rápido essa condição. Mais pessoas contaminadas. Temos hoje, vou usar o termo insumo, soro, medicação, para atender essa população? O que é minha grande preocupação? Exatamente isso. Nós vamos ter muita gente doente, vai começar a acabar soro, mão de obra começa a ficar escassa, porque os profissionais também têm cansaço, acabam ficando doentes, também são contaminados e cada vez mais vai ficando difícil a condição de dar uma assistência adequada. Então, a população tem que se conscientizar na condição de prevenção. Nós estamos trabalhando em 3 linhas dentro da saúde. O tratamento, a condição de prevenção, que são os agentes que estão aí trabalhando dia e noite sem parar, e estão numa condição de exaustão, e também a condição de orientação educativa. A gente tem profissionais já dentro das escolas, trabalhando com as crianças, mas o que a gente tem sentido, João? Não há uma mudança de postura da população. E o que é a minha maior preocupação? Hoje nós temos o sorotipo tipo 1 no município, mas à medida que a gente vai encaminhando as amostras para a FUNED, pode ser que a gente tenha em
um N2. E isso pode acontecer da pessoa que já foi contaminada com o sorotipo, que é o 1, ser contaminada posteriormente pelo 2. E assim sucessivamente. Então, nós precisamos de ação rápida. Hoje até faço um apelo aqui na condição. Nós precisamos de ação da população. Tire 10 minutos do seu dia e vá cuidar dos seus vasos de planta, vá cuidar da água do cachorro, porque o mosquito, quando ele deposita o ovinho na vasilha, que seja no vaso da planta, no pratinho do vaso da planta, ele fica ali alojado. E se não limpar, limpar, passar uma bucha para lavar, nós temos problema que pode ficar lá aderido, grudado. E também está tendo uma postura muito assim, que a gente até estranha por parte da população. Ontem, por exemplo, nós tivemos denúncia dentro da epidemiologia que o agente não foi lá para tirar a larva. A gente não está indo lá para tirar a larva, não. A gente tem que prevenir para não ter larva. Então, a responsabilidade de tirar a larva do seu quintal é sua, quanto população. O agente ele vai para triar um espaço onde nós temos uma quantidade de larvas e aí para a gente monitorar e tentar usar o fumacê, por exemplo, para conter essa condição. Mas não adianta usar fumacê se a gente não tiver também mudança de postura da população. Fumacê também pode ficar escasso o material utilizado. Já está ficando escasso, tá? Eu já vou dar até a condição de ontem. Ontem nós tivemos um motorista que deslocou até Pouso Alegre para buscar o inseticida para o fumacê e nós recebemos 1 galão do inseticida. Então, pensa que a condição é nacional. Então, o inseticida é controlado pelo governo e nós estamos na mesma condição da vacina. Lembra que a gente tinha faixa etária, como que distribuía a vacina na época da Covid? Nós temos a condição da distribuição do inseticida. Para o pessoal em casa entender, hoje a dengue está levando pessoas a ficar internadas na Santa Casa? Sim, nós estamos com a média de 10 pacientes internados, está variando entre 9 e 11 pacientes internados. Já tivemos 2 casos bem graves da doença, uma criança que foi transferida para Poços, tivemos um idoso que chegou a ficar na nossa semi-intensiva recentemente. E aquela condição. É muito importante que a população entenda. Estando com sintomas de dengue, precisa começar a hidratação oral o mais rápido possível. O que eu preciso tomar de água? Qual a quantidade? Os protocolos enfatizam de 60 a 80 ml. Nos primeiros dias, 80 ml por quilo de peso. Depois você pode ir diminuindo. Isso envolve desde soro, o soro caseiro que você pode preparar em casa, o soro que você compra em farmácia, água de coco, a água natural, a condição de tomar sopa, mas precisa ser ingerido líquido. Líquido trata a dengue. E tirar a dor, que nos primeiros dias a pessoa tem muita dor, então precisa tomar um remédio para controlar a dor. O que é uma dengue grave que a pessoa deve ficar atenta e procurar imediatamente atendimento médico? O que a gente tem observado, e é um critério mesmo da dengue, que entre o 3º e 4º dia, nós vimos agravamento das pessoas contaminadas pela dengue. E um dos sintomas seria a condição de sangramento, que tem que observar sangramento gengival na urina, nas fezes, ou até mesmo o corpo fazer petecas. Então, a gente tem que observar todos esses sintomas. O que é o corpo fazer petecas? São pintinhas vermelhas no corpo todo. Tá. Tem uma prova do laço que ela pode caracterizar bem isso, que é quando é garroteado o braço e num quadradinho que é delimitado, se faz a contagem das petecas. No meio a esses 1.000 casos suspeitos, esse número deve aumentar ainda mais a cada semana. A prefeitura pode tomar uma decisão drástica e multar pessoas que forem reincidentes com focos do mosquito? Sim, a gente já tem uma lei municipal no qual a gente estava poupando de fazer essa condição, mas hoje pela manhã nós já... Todos nós nos reunimos e já começamos a ter um fluxo para essa condição. A multa vai variar de R$ 1.800 na condição mais grave até R$ 180, que é a condição mais leve. Quem vai aplicar? Os agentes podem aplicar? Os agentes, eles vão nas casas, vão pedir, vão notificar, dar o prazo máximo de 3 dias. Isso está dentro da lei, já é uma lei que já havia no município, para a pessoa adequar a condição e ele vai voltar nessas casas. A não obediência da situação vai aplicar as multas. E também temos a condição dos comércios que também não atingirem o que for proposto, nós também vamos trabalhar na condição de multa até de interdição. Dias, uma situação que começa a preocupar são as mortes. Tivemos uma morte de um jovem de 26 anos em Pinhal, 2 mortes registradas em Ouro Fino. Em Andradas,
temos algum caso suspeito, algum óbito suspeito de dengue? Nós estamos sob a investigação de um caso de um senhor de 72 anos, já acometido pelo AVC, também é portador de DPOC, porém ele testou o NS1 positivo, que é o teste rápido, e ele foi a óbito na data de ontem. E as amostras em relação à coleta do exame, que foi para Belo Horizonte, nós estamos aguardando o retorno da FUNED. Mas ele é um caso suspeito de óbito. Isso liga ainda um alerta maior, né? Com certeza. E outros virão se a população, né, não contribuir agora nessa condição de prevenção e o próprio cuidado. Então a gente volta a enfatizar a condição de hidratação, a importância da hidratação, a importância do cuidado no momento da dengue e de agir rápido também na condição do agravo, né? Viu sinais de agravo, vai para o hospital. Essa pessoa que veio a óbito, ela estava internada, você tem essa informação? Estava internada na Santa Casa de Entradas. Ou seja, agravou procurar recurso? Sim. Agravou, procurou recurso. Nós precisamos dessa concepção da população. Tem muito atendimento, demanda esperar, mas é importante que passe por uma avaliação médica. Josi, eu queria muito agradecer a sua participação aqui hoje, trazendo essas informações e esses esclarecimentos à comunidade. E claro, se cada um fizer a sua parte, a gente vence essa guerra. Senão, os números de infectados, de doentes, só vão aumentar. Sim, João, nós estamos assim, eu quero que a população entenda, ainda nós vamos enfrentar dias de dengue. Não vai minimizar por agora. A gente está junto à SES, junto à Regional de Saúde, que nos dá todas as orientações possíveis em relação à condição. A gente entende que antecipou um período exatamente por condições de clima, mas ainda vamos passar dias de contaminação. Então, a população tem que fazer a parte dela. Comece a fazer o seu quintal, cobrar do seu vizinho, porque o mosquito, ele não está só ali na sua residência, ele pode voar um quarteirão contaminado. Então, as pessoas têm que entender essa importância de estar com os focos eliminados. Seria água parada eliminada. Tá, Joana, muito obrigado. Eu que agradeço. Conversamos hoje na sessão TV Atende com a secretária de Saúde aqui no município de Andradas, Josiane Valim Dias.